PGR defende ao STF que Flamengo pode ser reconhecido como campeão brasileiro de 1987. Paulo Gonet, chefe da PGR, deu razão à ação do Flamengo para que a CBF também possa reconhecê-lo como campeão. Eu não consigo, tá, gente? É mais forte do que eu. Sempre que eu começo a ler essa matéria, eu começo a dar gargalhadas, porque isso aqui é uma piada. Como campeão brasileiro de 1987, ao lado do Sport. Esse ponto final aqui é interessante. Ao lado do Sport. Porque em determinado momento, o Fujão de 87, mais conhecido como Flamengo, queria o reconhecimento desse título em exclusividade. Eles queriam tirar o título do Sport e se reconhecer como o único campeão de 87. E o que é que aconteceu? Tomou porrada em todas as instâncias na justiça. E o Sport sempre foi, continua e sempre vai ser considerado o único e legítimo campeão do Campeonato Brasileiro de 1987. A Taças das Bolinhas, a original inclusive, tá aqui, viu? Aqui, ó, na sede da Ilha do Retiro, na sala de troféus. Acredito que no horário comercial, né, acho que é de 9 às 17, ou 8 às 17, você flamenguista, se quiser, sai aí do Acre, de Roraima, do Amapá, do Pará, do Rio de Janeiro também, né? Você pega um avião, desembarca aqui na capital pernambucana e você entra na Ilha do Retiro, sala de troféus, e pode ali de fato, olha, eu tô vendo pela primeira vez o título de 87, o título original. Olha de quem é, Esporte Clube do Recife e não do Flamengo. Então, para você não disseminar fake news por aí, se reconhecendo como campeão de 87, faça uma visita aqui em Recife e venha visitar a sala de troféus também, que é interessante, tá? Bom, e aí é que vem um detalhe, né? Até o próprio Flamengo, ele já desistiu de tirar esse título do Sport, porque ele já reconheceu, ó, esse título é do Sport, pô, pelo amor de Deus. Agora vamos tentar também dividir esse título. Só que campeão só existe um. Só um leva o troféu para casa. O outro fica chorando como vice, que é o caso do Flamengo, inclusive. Então, assim, eu não sei o que é que eles ainda estão tentando e vão continuar, viu? Não vai parar, não. Ano que vem vai ser a mesma coisa. 2028, 2030, 2050, 2100, 2300. O Flamengo vai mover ações na justiça tentando o reconhecimento desse título de 87. Tem que ter punição grave em relação a isso, velho. Não sei qual seria a punição, mas tem que ter uma punição grave em relação a isso. Porque todo ano é a mesma coisa. Chega a ser cansativo, exaustante, é exaustivo, é chato, porra. Bom, o Sport soltou uma nota oficial sobre essa matéria, inclusive, né? Sobre essa nova ação que o Flamengo tá movendo. O Sport Clube do Recife acompanha com serenidade as recentes notícias sobre o parecer encaminhado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, ao STF, acerca do Campeonato Brasileiro de 1987. O mérito da matéria já foi amplamente analisado e decidido por órgãos judiciais competentes, com decisões reiteradas que reconheceram o Sport como único campeão brasileiro de 1987, inclusive com manifestações anteriores do próprio Supremo. O clube reafirma sua confiança nas instituições e entende que o reconhecimento simultâneo de dois vencedores para uma mesma competição contraria a lógica do direito desportivo e a segurança jurídica. Exato. Vamos trazer aqui para vocês, inclusive, o regulamento do Campeonato Brasileiro de 1987, que deixa ainda mais claro porque o Sport é o legítimo e único campeão da competição. Antes disso, um trechinho aqui de Emerson Leão sobre o Campeonato de 87. O Sport é o campeão de 87 ou o Flamengo? Você tem dúvida? Tenho. Então você está errado, você não aprendeu ainda? Não. Peraí, se tem um regulamento entre eu e você. Você assina o regulamento, eu assino o regulamento. No final do campeonato, tem um regulamento. Você não cumpre, o outro cumpre e ganha. Eu sou o vencedor. Você é o que afinou. Você Mas não é um regulamento esdrúxulo. Esse é outro problema. Então não assina. Então não assina. A EB já fala, é o regulamento esdrúxulo, né? Pois bem, mas estava lá no regulamento, você assinou, você tinha que cumprir com o regulamento para disputar a competição e tentar ser campeão e jogar o jogo. O Flamengo se recusou a jogar, fugiu e o Sport se consagrou campeão de 87. Assinou, cumpra com aquilo que está assinado. Agora, se eu acho errado, posso até achar. Por quê? Cruzar o campeão do grupo amarelo com o campeão do grupo vermelho. O amarelo foi Verde, amarelo e verde, tá? o campeão, o Sport de Recife. O vermelho foi o Flamengo. Iam disputar quem era campeão do Brasil.
Eles não quiseram jogar. Perderam. Perderam. Não tem conversa. Acabou. Preciso dizer mais absolutamente nada em relação a isso, né, gente? Ou ainda vai ter gente aí querendo inventar mentiras e falácia nos comentários. Não é possível, né? Complementando aqui a nota oficial do esporte. Passadas quase 4 décadas, causa estranheza e a tentativa de rediscutir judicialmente um resultado definido dentro das regras da competição e já consolidado pela justiça. O esporte seguirá firme na defesa da sua história, com responsabilidade, equilíbrio e respeito às instituições brasileiras. Eu queria trazer aqui para vocês rapidamente, primeiro aquele discurso mentiroso, né, de torcedores do Flamengo, inclusive, que o Sport jogou a Série B daquela temporada, o Flamengo jogou a Série A, então é um absurdo o Sport ter conquistado o Campeonato Brasileiro de 87. Meus amigos, vamos lá. Classificação do Brasileirão de 1986. Guarani, América do Rio de Janeiro, Criciúma, Portuguesa e Inter de Limeira. Todos esses 5 times ficaram na frente do Flamengo. E todos esses 5 times disputaram o módulo amarelo de 87, que o Sport fazia parte desse grupo, desse módulo amarelo no caso. Então assim, primeiro essa é a primeira mentira, né? De meu Deus do céu, o Sport jogou a Série B. Não, não. O Guarani, vice-campeão de 86, jogou o módulo amarelo de 87, que o Sport fazia parte também. Inclusive o Flamengo foi 13º colocado daquela competição. Então o Flamengo deveria jogar o módulo amarelo com o Sport, né? Pois bem, essa é a primeira mentira, né, velho? Os caras inventam essa falácia, ó. Flamenguista diz que o módulo amarelo era a Série B. Então como pode 5 times que ficaram na frente do Flamengo em 86 jogar a Série B em 87? Não faz sentido nenhum, né? Desde 86 eu sinto o cheiro da ilusão dos mulambos. Complementando, eu queria trazer aqui para vocês um ponto importante do regulamento e da ordem cronológica, né, do Campeonato Brasileiro de 87. No dia 8 de setembro de 87, teve uma reunião na CBF com o Clube dos 13 para definir o quadrangular. No dia 11 de setembro, teve o início do módulo verde. No dia 13 de setembro, o início do módulo amarelo. E isso por aí segue. No dia 13 de dezembro, o Flamengo foi campeão do módulo verde. Venceu do Inter por 1-0. Vou até trazer aqui rapidamente para vocês, tá? Inclusive, só para deixar um pouco mais bem ilustrado aqui para vocês. O Flamengo foi campeão do seu módulo contra o Internacional, venceu por 1-0. E aí tudo certo, voltamos. No dia 13 de dezembro, o Sport e Guarani dividiram o módulo amarelo. Terminou 11-11 nos pênaltis, beleza. No dia 14 de janeiro de 88, sim, o Sport foi campeão de 87, só que foi campeão em 88, tá? Porque o Campeonato Brasileiro de 87 começou muito tarde, começou na metade de setembro, basicamente. Bom, no dia 14 de janeiro de 88, a Justiça exigiu aí unanimidade no arbitral para a exclusão do quadrangular. No dia 15 de janeiro, um dia depois, o Conselho Arbitral Extraordinário não conseguiu unanimidade. Ok, logo no dia 22 de janeiro, o Guarani acabou abdicando oficialmente do título do módulo amarelo. No dia 24 de janeiro, no quadrangular, o Inter não compareceu ao jogo na Ilha do Retiro e o Sport venceu por WO. No dia 27 de janeiro, era um outro jogo na Ilha do Retiro, Sport e Flamengo. O Flamengo não compareceu ao jogo na Ilha do Retiro e o Sport venceu mais uma vez por WO. No quadrangular, no dia 7 de fevereiro de 1988, no quadrangular o Sport venceu do Guarani por 1-0, a final do Campeonato Brasileiro. Bom, e aí eu queria voltar aqui para o contexto. Pô, era um quadrangular? Exatamente. Sport, Guarani, Inter e Flamengo disputariam o quadrangular. Que inclusive só é pegar aqui o regulamento da competição, os jornais da época da matéria, eles até trazem aqui, ó. O vice-presidente da CBF confirmou para o início da temporada de 88 o quadrangular entre os 2 melhores do módulo verde e os 2 melhores do módulo amarelo, em jogos de ida e volta, ou seja, Flamengo, Inter, Sport e Guarani. O cruzamento será realizado a partir do dia 23 de janeiro, com 12 jogos que ocuparão 6 datas. Sairão, no caso, 3 jogos de ida e volta, o Sport jogaria 6 jogos, assim como todos os outros times, tá? Sairão desse torneio o campeão brasileiro, que ficará sairão desse torneio o campeão brasileiro, que ficará de posse da Copa do Brasil de 87. E os 2 representantes brasileiros para a Taça Libertadores de 88. Inclusive, o Sport jogou a Taça Libertadores de 88. E o Flamengo não. Por quê? Porque o Sport é campeão e o Flamengo não. É bem simples isso, né, gente? Bom, voltando aqui para vocês a ordem cronológica dos fatos, né?
O Sport acabou vencendo 1-0 contra o Guarani na Ilha do Retiro e foi campeão da competição. Ou seja, pelo regulamento, o Inter e o Flamengo não compareceram aos jogos e perderam os jogos por WO. O Sport jogou contra o Guarani, foi campeão, 1-0, beleza. Complementando, o andamento do primeiro caso na Justiça Federal. Aqui já é o imbróglio da Justiça, né? No dia 10 de fevereiro, o Sport entrou com ação pedindo o reconhecimento do título. No dia 2 de abril, 2 de maio, na verdade, 1-0 na 10ª Vara da Justiça Federal, juiz Hélio Vanderlei. No dia 24 de abril agora, né, 1-0 para o Sport no Tribunal Regional Federal. No dia 23, de 97 já, tá? Ficou nesse imbróglio de 88 a 99. Beleza. No dia 23 de março de 99, créditos aí para o site do Cássio Zirpoli, tá? 1-0 mais uma vez para o Sport no Superior Tribunal de Justiça. Ministro Valdemar Sverter. Vai. No dia 16 de abril de 2001, teve o final do prazo para uma ação rescisória. Aí vamos lá, 2011. Andamento do segundo caso na Justiça Federal. No dia 21 de fevereiro de 2011, teve uma decisão administrativa da CBF que declarou 2 campeões em 87. Só que aí o Sport não é trouxa. No dia 1 de março, no dia 1º de março, né? O Sport, 1 mês e meio depois, por volta disso de 2011, 1-0 para o Sport na 10ª Vara da Justiça Federal. Juiz Edivaldo Batista. E o Sport, porrada na Justiça. 3 anos depois, o Sport ganha de novo na Justiça. No dia 8 de abril de 2014. 4-1, tá, irmão? Goleada. Superior Tribunal de Justiça, terceira turma, na verdade. Terceira urna é demais, terceira turma. No dia 4 de março de 2016, 1-0 no Supremo Tribunal Federal. Ministro Marco Aurélio. No dia 18 de abril de 2017, 3-1 para o Sport. No dia 5 de dezembro de 2017, 3-0 para o Sport. No dia 16 de março de 2018, transitado em julgado e baixa definitiva dos outros. Ou seja, tornando impossível o Sport perder esse título. Ponto. E aí o Flamengo ainda tenta o reconhecimento de todo jeito desse título que não é dele, sim do Sport. Isso aí tá escancarado para todo mundo. Até o próprio Cássio Zirpoli trouxe aqui na matéria um destaque rápido, né? Um ponto que muita gente não entende é que a CBF perdeu o caso original lá de 88 a 99, né? O caso foi contra Flamengo, CBF, Inter e União. É por isso que não pode, sendo ela a parte perdedora, refazer o ato depois de 2011. O parecer da PGR seria justamente para dizer que ela poderia. Ou seja, não faz muito sentido. Ou seja, o Flamengo deve perder mais uma vez esse título na justiça, né? Bom, como perdeu na bola porque se recusou a jogar, pelo regulamento deveria jogar, já que não jogou WO, o Sport ganhou o título de 87. E aí tem um trecho da matéria que é meio bizarro. Disputa judicial de quase 40 anos. A controvérsia de décadas em torno do Campeonato Brasileiro de 87 ocorre porque houve 2 disputas naquele ano. Com a CBF em crise financeira, as principais equipes criaram a sua própria competição, a Copa União, ou Módulo Verde, organizada pelo Clube dos 13. Grupo formado pela elite do futebol brasileiro da época. Aí já começa aqui meio que a bizarrice, né? Esse campeonato foi vencido pelo Flamengo. O Sport, por sua vez, conquistou uma competição organizada pela CBF, também em 87, com clubes de menor expressão, o módulo amarelo, já criando a narrativa que o Flamengo ganhou 87 porque ele jogou contra clubes maiores, porque tinham maiores torcidas. É isso que eles estão querendo criar a narrativa, tá? Como sempre, eles sempre criaram essa narrativa. A confederação propôs então que um quadrangular envolvendo os 2 primeiros colocados de cada módulo, Flamengo e Internacional, campeão e vice da Copa União, no entanto, não concordaram com a ideia. Sport e Guarani, campeão e vice do módulo amarelo, então, disputaram a final e o clube pernambucano venceu. Pois bem, mas foi assinado por todos os clubes que teria justamente esse quadrangular, esse chaveamento, vamos dizer assim, para que o campeão e o vice do módulo amarelo, Sport e Guarani, disputasse com o campeão e vice do módulo verde, Flamengo Internacional. E eles se recusaram a jogar. Ponto, não tem muito mistério, tá? Isso aqui é a bizarrice da matéria. O Supremo já reconheceu o Sport como único campeão brasileiro de 87 em 3 ocasiões. Na mais recente decisão sobre o assunto, em maio de 2024, a segunda turma do STF, por unanimidade, rejeitou um pedido do Flamengo para ser considerado campeão brasileiro de 87 e, consequentemente, ter direito à chamada Taça das Bolinhas.
O troféu é destinado ao primeiro time a ser campeão brasileiro 5 vezes e levou uma disputa entre o Rubro Negro e o São Paulo a partir de 2007. Bom, o Flamengo foi campeão em brasileiro em 80, 82, 83, 87. Tá de brincadeira, né? 87 é uma piada, né? Claro que não foi campeão. O reconhecimento do título de 87, portanto, daria ao clube carioca o direito ao troféu. O São Paulo foi campeão em 77, 86, 91, 2006, 2007 e 2008. Bom, tá aqui a matéria, tá, gente? Mais uma vez, voltando aqui para a questão do chaveamento, do quadrangular e tudo mais, né? Existia o módulo amarelo, que o Sport jogou, e acabou sendo campeão ali na disputa dos pênaltis, mas isso não mudaria muito, porque o vice-campeão e o campeão jogariam de todo jeito o quadrangular final, e o Flamengo e o Inter também, independente que fosse campeão do módulo verde, disputariam automaticamente esse quadrangular para definir quem seria o campeão brasileiro daquela temporada. Ponto. O Sport acabou sendo campeão, mais uma vez pelo regulamento, e disputaria a Libertadores em 88, porque acabou ficando na primeira colocação desse quadrangular. O Guarani segundo, porque empatou um jogo e perdeu outro para o Sport. O Inter e o Flamengo não jogaram a competição, fugiram e o Sport acabou sendo campeão de 87, tá? Eu espero que esse seja o último vídeo que eu vou gravar sobre o caso. Provavelmente não vai ser, mas pelo menos está claro aí para todo mundo que acompanha aqui o canal quem realmente é considerado o legítimo campeão de 87. E eu espero que esse vídeo alcance muita gente. Deixa o like aqui para alcançar o máximo de flamenguistas possíveis, para eles ficarem assim doído, moído aqui no chat, vindo xingando de tudo que é coisa. Se inscreva aqui no canal também, que aqui é canal Raiz, não passa pano não e traz a verdade para você. E se inscreva aqui, like, sino e tudo e todos. Aquele abraço. Valeu, gente.